Pessoal, notícia de última hora aqui, tá? Pablo Marçal divulga contra o Boulos, tá? Ambos aí candidatos à prefeitura de São Paulo, todo mundo conhece. Então o Pablo Marçal divulgou um documento contra o Boulos, aí possivelmente provando que ele é usuário aí de substâncias ilícitas. Não vou falar aí qual seria essa substância, porque o YouTube aí pode acabar barrando a gente, tá? Então, já faz um tempo, né, que Pablo Marçal vem atacando alguns candidatos, tomou até uma cadeirada aí da Atena, né, acusando ele de um crime. Não vou citar aqui também o crime, mas são acusações graves, né, e sérias. E agora, contra o Boulos, ele apresentou um documento, tá, assinado aí por um médico. E o que a gente pode analisar desse documento? Vamos fazer uma breve investigação aqui. Claro, pessoal, eu não vou aqui criar um relatório de investigação onde eu vou concluir algo, tá? Até porque para isso precisaria de documentos oficiais, precisaria de laudos de perícia, tá? Perícia grafotécnica e tudo mais. Então, eu não estou concluindo nada nesse vídeo, tá? Estou apenas analisando alguns fatos e fazendo uma breve pesquisa OSINT, Open Source, tá? E claro, com um pouco aí da visão analítica de um investigador particular, o que a gente pode observar nesse documento, tá? Então, esse aqui é o documento que for apresentado pelo Pablo Marçal, tá? A gente vê aqui o nome de uma clínica médica, receituário, tem aqui a qualificação do paciente e aqui, ó, ao médico psiquiatra encaminhado encaminho senhor Guilherme Boulos, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, agora melhorou. Então, supostamente, né, o Guilherme Boulos foi atendido por esse médico apresentando um quadro de surto psicótico, tá? Teve um delírio e tudo mais. E, segundo o que apresenta esse documento aqui, um acompanhante, tá, do Guilherme Boulos apresentou um documento, tá, um exame toxicológico onde foi aí encontrado substâncias ilícitas, tá? Então, é esse o documento que fora apresentado, tá? Então, como que a gente inicia uma investigação aqui nesse caso? Vamos primeiro extrair quais informações a gente pode ter para poder começar realmente a investigação. Então, vamos começar a separar aqui tudo que foi apresentado nesse documento. A gente tem aqui as informações do paciente, as informações do médico, informações da clínica e temos o contexto, tá? Qual que é o contexto, pessoal? A gente está numa corrida aí à Prefeitura de São Paulo, uma corrida muito acalorada, onde um candidato apresentou um documento contra outro candidato. Esse é o contexto. Então, qualquer investigação que seja, a gente tem que levantar em consideração o contexto daquela situação e o perfil dos envolvidos, tá? Qual que é o perfil do paciente? Qual que é o perfil do médico? Qual que é o perfil da clínica em que o médico trabalha? Tá? Então, a gente levanta tudo isso e começa aí a entrelaçar essas informações com a nossa investigação, tá certo? Então, separamos aqui paciente, médico, clínica e contexto, tá? Pessoal, em relação ao paciente, tá? Guilherme Boulos, todos já conhecem. Eu não vou apresentar aqui a qualificação do Guilherme Boulos e tudo mais, muitos já conhecem. Mas em relação às informações cadastrais, tá? Fiz uma pesquisa mais profunda. A gente, como investigador, a gente tem acesso a algumas pesquisas, tá? Algumas bases de dados, enfim. Então, o que é cadastral ali a gente conseguiu encontrar? De incongruência, o RG do Boulos tá errado aqui nesse documento, tá? Então, no documento apresentado pelo Marçal, tá? Pelo candidato aí, Pablo Marçal, o RG do Boulos, o final é 221, quando na verdade o número verdadeiro é 212. Então teve uma confusão aí nesse documento. Isso prova que é um documento falso? Não. Simplesmente alguém ali da clínica médica pode ter errado, isso não quer dizer nada, até porque não é um documento oficial, tá? É um documento ali, uma ficha de um paciente, tá? Em relação ao nome, data de nascimento, esses realmente são os dados aí do Guilherme Boulos, tá? Eu tampei aí
o documento completo foi divulgado, foi vazado, não posso publicá-lo aqui, tá? Mas mesmo sendo vazado já, né? Se é um documento que já se tornou público, a política aqui do YouTube não permite, tá? Então, houve aí uma incongruência aí, nesse número de documento, tá? Então, não quer dizer muita coisa, tá? Em relação ao médico, será que esse médico realmente existe? Da onde que é esse médico? Pessoal, vamos lá. O médico é o doutor José Roberto, tá? Ele assinou esse documento dia 19 de 1 de 2021, às 4h45 da tarde. Beleza? Então, a gente tem aqui o nome, a data e a hora da assinatura desse documento, o CRM do médico e enfim, a assinatura dele aqui mesmo, né? Então, esse aqui é o doutor, isso aqui são informações públicas, tá? A gente faz a pesquisa pelo CRM do doutor, a gente já tem aqui a qualificação dele, tá? Ele realmente, esse doutor realmente é médico, tá? Esse CRM realmente é válido. No entanto, esse médico já está falecido, tá? Consta óbito, tá? Mas a gente vai ver mais tarde. Inclusive tá aqui, pessoal. Aqui as informações, ó, as informações do médico, tá? A gente pode fazer a pesquisa aqui através do portal CFM, tá? Então a gente coloca aqui o CRM dele, o estado, tá? E tá aqui, consta aqui ele como falecido, beleza? Também encontrei, pessoal, que esse médico ele possui sociedade em 6 empresas, tá? Tem 6 CNPJs aqui, na qual ele faz parte, tá? Ou fazia parte uma vez que está falecido, tá? Tem outros registros aqui que eu encontrei também. Ele também tinha CRM aqui em outros estados, tá? Tá aqui ó, o CRM do estado de São Paulo, certo? Aqui onde ele atuou, né? Alguns lugares onde ele trabalhou. Não tem foto aqui, não tem muitas outras informações, tá? Porém, pessoal, um fato interessante é que no documento apresentado por Pablo Marçal, ele consta como médico psiquiatra, tá? E em todas as minhas pesquisas, tá? Em todas as minhas pesquisas, eu não encontrei nenhum vínculo desse médico com a psiquiatria, tá? Então, pode ser que ele foi psiquiatra por um tempo, mas, enfim, não foi público isso na internet, não tenho encontrado, pode ser, tá? Mas realmente não encontrei nenhum registro disso, tá? Aqui ele tá como ortopedista, traumatologista, cirurgião geral, e é isso, tá? Aqui também era para estar a especialidade dele, mas tá sem especialidade. Isso aqui é o site oficial, tá? CFM, tá? E interessante aqui, pessoal, encontrei também o CRM dele, tá? Um outro registro aqui no portal Class Médica, tá? E aqui tem também aqui endereços aqui onde ele trabalhou, tá? Outras especialidades dele aqui também, mas nenhuma envolvida na psiquiatria, tá? E aqui, pessoal, consta a data de nascimento do médico, tá? Por que é interessante essa data de nascimento? Porque com ela a gente pode pesquisar aqui, vamos até fazer aqui ó, ao vivo, tá? Então a gente pega o CPF, opa, não vou conseguir fazer porque precisa do CPF, não vou vazar o número, tá, do documento dele, mas através do documento dele, que eu já havia levantado, a gente consegue aqui ver que o titular realmente está falecido, tá? Isso aqui é um documento oficial, tá? Da Receita Federal, e ele foi falecido em 2022, tá? Então o médico, vamos voltar aqui no nosso documento, feito aqui muito rápido, tá? Ele foi falecido, tá? Consta na base de dados da Receita Federal, tá? Documento oficial, a informação de falecimento do titular desse CPF no ano de 2022, tá? E o documento apresentado pelo candidato é de 2021. Então, no dia em que o doutor José Roberto supostamente assinou o documento, ele teria 81 anos. Será que o doutor estaria trabalhando mesmo tendo participação em 6 empresas? Ou seja,
Possivelmente, aí isso aí é análise de perfil, tá? Possivelmente aí um doutor renomado, um doutor que tem participações em empresas, tá? Com 80 anos ali na iminência do seu óbito, ainda estaria trabalhando, assinando ali alguns documentos, né? Então a gente foi atrás disso. É claro, pessoal, que é claro que é muito difícil dizer se ele estava trabalhando ou não. É muito plausível que ele esteja trabalhando, até porque tem pessoas aí que trabalham com 80, 85, gostam, amam o que fazem e trabalham até o último dia de suas vidas, tá? Então, mas qual documento a gente pode apresentar que estaria confirmando isso, tá? A gente tem um documento aqui da Unimed de exclusão de prestadores, tá? E lá na página 40, vamos lá na página 40, é apresentado aqui o nome do doutor José Roberto, tá? Onde ele estaria trabalhando em Santa Bárbara do Oeste, tá? E essa data de exclusão é do dia 10/1 de 2023. Então ele faleceu ali, como consta aqui, em 2022, e ele foi excluído do quadro ali, enfim, de representantes ali, no ano de 2023, logo no começo do ano, junto com outros, tá? Então, no ano posterior, ele já foi divulgado esse documento, tá? Ao público, onde ele estaria sendo excluído, tá? Então, mas ele estava ativo na Unimed em Santa Bárbara do Oeste, tá? E o documento apresentado pelo candidato é de São Paulo, Jabaquara, certo? Além disso, pessoal, foi apresentado aí um documento por uma ex-funcionária do Dr. José, onde mostra aqui uma assinatura dele, tá? Então a gente tem um documento aqui, é um certificado, tá? Do ano de 96, e existe uma diferença aqui gritante entre as duas assinaturas, tá? Santos, isso aqui prova que houve uma falsificação na assinatura? Pessoal, o que estaria provando ou não é o laudo de um perito grafotécnico, tá? Um perito que iria analisar essas duas assinaturas e comprovar isso, tá? Mas Santos, a assinatura é diferente. Não é porque é diferente que não é da mesma pessoa. As pessoas mudam a sua assinatura, tá? Então a gente poderia até chamar aqui um perito grafotécnico para analisar aqui e dizer, olha, é muito diferente. Não vou dizer se é ou não é, mas é muito diferente, tá? Porque existem as questões do traço aqui, enfim, não vou entrar nesse mérito, tá? Então a gente começa a ver que esse documento apresentado pelo Pablo Marçal tem muitas incongruências, cara. Tá muito estranho esse documento, tá? Então vamos analisar agora a clínica, tá? A gente tem aqui a clínica do lado do Jabaquara, a gente tem aqui o CNPJ dessa clínica, tá? Então a gente pode entrar aqui até nessa ferramenta aqui utilizada aí por investigadores, tá? Onde a gente consulta aqui o CNPJ, tá? CNPJ, pessoal, são dados públicos, tá? Dados abertos, tá? Onde consta realmente que um dos donos, tá, desse CNPJ, né, dessa clínica, mais consultas, é Luiz Teixeira. Então, essa clínica possui 2 sócios, tá? Sendo uma delas uma holding e Luiz Teixeira, tá? É interessante também notar que houve uma atualização nos dados desse CNPJ, tá? No dia 10/8 de 2024, algumas informações foram atualizadas, talvez alteradas. Não sabemos aí quais dados foram alterados, mas houve aí uma atualização nessa data aqui. Beleza? Um fato interessante, não quer dizer nada por enquanto, né? A não ser que a gente saiba quais dados foram alterados, mas é um fato interessante aí, tá? Então, Luiz Teixeira da Silva, aí, inclusive Luiz Teixeira da Silva, ele entrou em sociedade com essa empresa em 2020. Então, alguns dados aí foram alterados, mas não foi esse sócio que foi incluído recentemente, tá? Porque ele entrou em 2020, tá? Para essa sociedade aqui. Então, esse aqui é o Luiz, esse aqui é o doutor que é proprietário aí, CEO dessa clínica, tá? O que é interessante, pessoal? Existe aqui uma notícia, tá? No portal G1, datada aqui do mês 10/5 de 2017,
tá? Já aqui uma notícia aqui antiga, tá? 2017, onde esse mesmo doutor aqui, ele foi condenado e preso, tá? Então vamos ver agora, a gente viu aqui o perfil do doutor José, tá? Não encontrei também nada envolvendo coisas ilícitas em relação ao doutor, mas é um titular falecido, um titular que trabalhava em uma outra cidade, é um titular que, eu até esqueci de mencionar, ele nem é de São Paulo, ele é de Campinas, tá? O perfil do Boulos, político aí, o perfil do Marçal, um outro político, ambos aí se atacando, tá? E agora o perfil do dono da clínica, tá? Que foi preso, tá? Condenado aqui. Então tem a notícia aqui do G1 onde mostra, tá? Onde tá aqui na íntegra, ó, a justiça decretou a prisão preventiva de Luiz Teixeira, que era representante da Fanaesc, e da mulher dele, Liliane Bernardo. Gravem esse nome, tá? Que trabalhava como diretora financeira da federação. Eles são suspeitos de crime de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, tá? Então, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Vamos procurar aqui a definição do crime de peculato, tá? Para que fique claro. Mas o crime de peculato é quando você utiliza ali dos seus poderes de funcionário público, ó. Se apropriou de desvia bens públicos, né, ou os valores em benefício próprio, tá? Então, não necessariamente aí seria desvio de dinheiro, tá? Mas desvio de informações, de dados, tudo aí que seja imoral aí para benefício próprio, tá? Pessoal, também existe aqui um documento, tá? Um documento esse oficial, tá? Olha só, do Supremo Tribunal Federal, inclusive o relator desse documento é o ministro Alexandre de Moraes, tá? Esse documento aqui datado de 2018, puxar um pouquinho mais pro lado aqui para vocês verem melhor, tá? 2018, tá? Então posterior aí a essa condenação aí, aquela notícia que a gente viu, tá? É interessante, pessoal, na página 7 aqui, tem um comentário muito interessante em relação ao Luiz Teixeira, esse médico, tá? Dono da clínica onde teve essa acusação aí contra o Boulos, tá? Qual é o comentário? Ao que tudo indica, os réus Luiz Teixeira e Lilian Bernardo, esposa dele, né, fazem do crime um hábito de vida, conforme já referido. O réu Luiz Teixeira da Silva é reincidente em crime doloso. Comentário aí pesadíssimo em cima desse médico aí, desse Luiz aí, tá? E o que mais a gente pode apresentar aqui é que o doutor Luiz, ele é amigo do candidato Pablo Marçal, tá? Inclusive tem aí apoio aí nas questões políticas aí, né? Então, se tem um apoio aqui, questões políticas, há uma certa imparcialidade aí em algumas questões, né? Então, pessoal, não estou concluindo que o documento é falso. Claro que pode haver aí uma coincidência, né, de um documento antigo ter sido assinado. Então, não posso concluir nada, né? Isso aqui não é uma conclusão de um relatório de investigação e nem laudo aqui que teria que ser apresentado, laudos de perito e tudo mais. Porém, é um documento muito estranho, é um documento muito congruente. Inclusive, esse documento aqui, ele tá aqui como receituário, né? Receituário, eu não entendi, eu poderia solicitar aqui alguns médicos, amigos meus aqui, para me dizer, pô, receituário, tá estranho, é assim mesmo que é apresentado um documento, né? Eles iriam me dizer, mas acho que não é nem necessário, tá? É um documento realmente muito esquisito, é o que a gente pode dizer aí por enquanto, tá, pessoal? Agora, sendo esse documento realmente falso, tirando aqui um pouco a imparcialidade, né, deixando de lado o lado profissional para o lado mais humano, né? Uma vez que esse documento aqui é um documento verdadeiro, um documento falso criado por um candidato para prejudicar outro, eu penso comigo até onde vai o mal humano, até onde vai a ambição humana de conseguir um cargo, de conseguir certos bens, de conseguir algo ali a benefício próprio.
qual o tamanho do prejuízo que Boulos, apesar de eu não concordar com as propostas dele, não concordar com nada do que ele diz, mas até onde vai aí o prejuízo que ele possa ter na sua vida pessoal. Está falando de um homem que tem mãe, que tem filha, as filhas vão para a escola, e recentemente o Guilherme Boulos disse que nunca teve que andar de carro blindado, mas hoje está tendo que andar por conta aí de ataques. Então até onde vai você querer prejudicar um outro ser humano de tal tamanho, de tal maneira, para receber aí algum benefício próprio? Pode ser a presidência, né? Pode ser uma empresa aí, não interessa. É algo muito perverso ao meu ver, né? Mas caso esse documento seja um documento falso apresentado aí pelo candidato, a gente não sabe, a gente não concluiu nada aqui. Agora cabe ao Ministério Público investigar, ir atrás aí de todos os documentos, ir atrás de tudo para poder julgar aí se esse documento é falso, não é, de onde ele tirou esse documento aqui que foi vazado, né? Pode ser que ele tenha vazado, mas não foi ele que emitiu esse documento, ele encontrou em algum outro lugar, né? A gente não sabe, tá? Então cabe aí à justiça aí fazer o seu trabalho. Beleza, pessoal? Fico por aqui, agradeço a atenção de todos vocês, e se você ficou até o final, até agora aqui no vídeo, comenta aqui embaixo: eu fiquei até o final, Santos, fiquei até o final. Ninguém vai entender nada, mas comenta aí: fiquei até o final, para eu saber se vocês gostam aí desse tipo de conteúdo. Beleza? Valeu!